Você costuma sentir dores nas costas diariamente, normalmente nessas regiões mais baixas da coluna? Ou ainda, costuma sentir dores na região do pescoço e trapézio, ou nessa área aqui das omoplatas? São os pontos mais comuns que as pessoas mais sofrem com dor no dia a dia. E isso se dá muitas vezes por conta do estresse contínuo, a má postura do trabalho, ou ainda existem alguns fatores que estão levando o seu corpo a desenvolver um processo de dor. Bem, eu te convido a assistir um pouquinho mais esse vídeo para eu te falar algumas coisas que levam a pessoa a ter dor e talvez possa ser o teu caso. Além de saber que o estresse pode produzir dor, se o seu corpo estiver desequilibrado, se a sua coluna estiver fora do eixo do centro de gravidade, isso pode resultar em processos dolorosos. Eu vou te explicar melhor sobre isso. Quando se tem o eixo longitudinal da coluna vertebral, quando a pressão da cabeça, do próprio tronco ou ainda a força da gravidade exercendo sobre o seu corpo, ela precisa ser distribuída de maneira uniforme, de maneira organizada em toda a sua coluna. Quando isso não acontece, muitas vezes nós estamos permitindo que o nosso corpo fique descarregando mais peso de um lado e menos do outro. Você já ouviu essa história, não ouviu? Então, isso muitas vezes vai começando a danificar os discos da coluna, isso pode danificar os nervos, os tendões e também outras estruturas do organismo. E eu te convidaria a entender um pouco mais, porque quando as pessoas estão com dores, dor é uma palavra muito genérica e você precisa identificar exatamente qual é o tipo da sua dor, porque nós podemos ter dores de características em queimação, que é um tipo de dor. Nós temos dores de características irradiadas, que são aquelas dores que percorrem por trás da perna ou vão pelo braço. Nós temos as dores que são pontuais, nós temos dores que são espalhadas, que é difícil de você me dizer exatamente aonde dói, mas tem sempre um incômodo. Nós temos as dores que pioram de manhã cedo ou ainda as dores que pioram mais à noite. Enfim, temos tantos tipos de dores, qual delas é a sua? É difícil te dizer assim, né? Porque nós estamos apenas num vídeo ilustrativo para eu te contar que as dores, elas precisam ser examinadas de uma maneira mais detalhada, mais profunda, porque se você não sabe o que causa a sua dor, ou seja, quando você vai a uma consulta médica, quando você vai ao seu profissional de saúde e ele não te diz se a sua dor é causada por determinado tipo de tecido, significa que nós estamos fazendo um tratamento por uma dor generalizada e isso não vai dar resultado. E eu posso te dizer que a maioria das pessoas que não conseguem fazer um bom diagnóstico não conseguem dar um bom resultado para os seus pacientes. Então, eu tenho à disposição um espaço bem bacana, com tudo que você precisa e principalmente conhecimento para poder avaliar o seu processo doloroso, saber do que se trata, ouvir um pouco mais do seu histórico, para te indicar um serviço que é feito aqui nesse local, para que você realmente tenha resultado e comece a viver livre das dores. Bem, aqui nesse site vai ter alguns produtos especificados, tipos de massagens que você pode fazer, tipos de tratamentos que você pode fazer, mas a grande diferença das pessoas que buscam esse espaço é que dentro dos tratamentos, dentro da parte das massagens, principalmente da massagem Pro, nós usamos uma massagem com todo o corpo, um óleo aquecido, da planta dos pés até a cabeça, e principalmente no meio dessa massagem, nós utilizamos algumas técnicas de osteopatia, ou pelo menos o raciocínio de um osteopata, para ir trabalhando o corpo com uma continuidade. Isso significa que todos os nervos que estão presos, nós vamos trabalhar para liberar as tensões dos nervos, identificar aonde estão as tensões dos músculos, se é mais na região superficial, ou mais na camada média, ou mais na camada profunda. Nós podemos também utilizar algumas técnicas que ajudam a descomprimir as articulações para ajudar a deixar o corpo mais maleável. Obviamente que tudo isso está embasado desde o começo do vídeo, quando eu falei que o objetivo principal é reorganizar o eixo longitudinal da coluna. E o melhor de tudo isso é que a partir do primeiro atendimento você já começa a ter um resultado incrível. Eu sei que aquelas massagens que são superficiais, que são só para relaxamento, também podem ser feitas aqui. Mas o grande objetivo é que você pode, além de relaxar, conseguir tratar o seu corpo de uma maneira totalmente personalizada, sabendo que você vai conseguir ter bons resultados a partir do primeiro atendimento. Então, se você tem interesse, clica aqui embaixo, liga para o meu telefone e procura saber mais informações, que eu posso te ajudar, tá bem? Muito obrigado e até a próxima!